Faça diferente e faça a diferença. É assim, exatamente assim, de forma instigante e incisiva, que essa semana eu Tô Com Elas recebemos Ricardo Ricchini. Ricchini, mentor de equipes comerciais, mestre em network, COO ou CO2 da, Vai virar piada. da Nexus. Receba as minhas boas-vindas e receba também as boas-vindas da doutora Lu. E na sequência nos conte o Riquiniverso. E queria um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por você ter se disponibilizado, vir aqui a participar do nosso Tô Com Elas. E vamos conhecer um pouquinho mais de você, não é? Espero estar à altura do desafio. Estará, com certeza. Vamos lá, conte um pouco sobre a sua história, a sua trajetória. Gente, com quase 60 anos de idade, trajetória a partir da onde, né? Porque se for da barriga da mamãe, em uma hora não dá, A né? gente faz uma série, não tem problema. Eu tava falando, né? Sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre fui muito em casa, não saía nem nada. Mas eu sempre fui empreendedor, né? Outro dia me perguntaram a data e eu falei 40 anos, o ano que em 2025 faz 40 anos que eu posso dizer que eu tive minha primeira empresa, essas coisas assim, mas sempre fui, desde criança, querendo empreender. Trabalhei muito pouco tempo em empresas e é muito engraçado porque às vezes o pessoal vem do Nexus de grandes corporações e eu sei porque a gente lida com muita gente, mas eu não vivi isso, né? Então eu fiz várias coisas, mas sempre trabalhei muito no ramo da comunicação, eu sou um ilustrador frustrado, não sei se vocês conseguiram encontrar isso. Então trabalhei muito com ilustração, com design, depois fui para uma parte mais de gráfica, de processo de impressão. Vivi muito a fase do analógico para o digital. E aí teve um momento que eu falei, vou trabalhar com comunicação. Aí eu montei uma agência no ano 2000. Antes disso passei por algumas empresas. Em 2000 montei olha, eu não costumo pensar muito no passado, de verdade, assim. Aí em 2000 montei uma agência, em 2014 eu fiz uma mudança meio radical, não estávamos indo bem, minha esposa era minha sócia, e ela falou, não está fazendo sentido isso, tudo mais. Aí eu joguei para o universo uma intenção de mudar a vida. 3 meses depois eu conheci um pessoal de treinamento comportamental e eu entrei para ser a parte do marketing, né? Aí 1 ano depois a gente tinha uma equipe de 24, 25 pessoas, era bem interessante, mas a vontade de querer algo a mais continuava igual, não estava feliz. E eu sentia que eles também não estavam e eles tinham um trabalho incrível. Aquilo foi uma mudança muito grande na minha vida. Eles faziam imersões e, sabe, nossa, tudo é muito diferente, eu não sabia de nada disso, né? E aí eu falei, vamos acabar com tudo e ficar só os 4? E aí a gente vai dar só treinamento? Aí os loucos toparam fazer isso, né? E aí, em 2015, começou uma grande crise, né? A gente achava que tinha crise, agora a gente sabe que é crise o tempo todo, né? E a gente teve tempo de aprender muita coisa porque não tinha tantos clientes assim. Então, a gente fez uma boa imersão em algumas coisas, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar com meditação, fiz um retiro de 10 dias que não pode falar, não pode olhar para ninguém, não pode ler, não pode escrever, não pode ouvir música, nada. Nossa. Só você com você mesmo. É muito, muito impactante, assim. E aí isso mudou muito minha vida. Aí comecei a dar treinamentos comportamentais, mas o pessoal me pedia treinamento de vendas, né? Quando a gente trabalha com autoconhecimento, a gente percebe que não existe nada isolado.
né? Então não tem, eu vou cuidar de relacionamento, ou vou cuidar de gestão do tempo, ou vou cuidar da saúde. É tudo uma coisa só. E isso é isso que a gente comercializava, né? Vendia esse treinamento. Mas as pessoas falam assim, não, ok, maravilha, mas a gente queria saber sobre vendas, né? E aí foi eterno enquanto durou, 6 anos, e aí começou algumas divergências, falei, tá bom, então eu vou sair e vou dar treinamento de vendas. Aí foi muito legal, isso foi no meio de 2019, vendi muito treinamento, foi bem interessante porque, no geral, né, agora tem umas outras questões de infoproduto, mas no geral eram vendedores que faziam uma metodologia e vendiam isso. E eu acho que era muito quadradinho, muito nessas coisas de atalho mental, de manipulação, de como você faz para ter o processo de vendas, o funil de vendas. E eu trabalhava com esse viés comportamental. Não mudando o comportamento como coach, nada disso. Dando técnicas de vendas, mas com esse olhar comportamental. Eu acho que deu muito certo. Aí veio a pandemia e travou tudo. Pensei pro digital e tudo mais. Só que nessa época eu conheci o pessoal do Nexus. E me apaixonei. Eu falo sempre que eu não mudei uma vírgula de como eu penso para fazer parte do Nexus, né? Porque eu me inseri como sócio, fui convidado para ser sócio, né? Não é uma empresa minha. E o alinhamento que eu tenho com o Thiago Neves, que é o CEO, é muito bom. Apesar de nós sermos de perfis bem diferentes, o que é ótimo, né? Porque complementa. E aí, cada vez mais eu sou Nexus e não as outras coisas, né? Eu tô 90% do tempo e é uma coisa que me deixa muito feliz. Serve como introdução? Claro, já deu uma boa introdução, né? Riquíssima. Riquíssima, Riquini. Riquini, em suas mentorias de vendas, a premissa de que dados informam e emoções vendem. Como podemos usar toda essa inteligência emocional que você consegue desenvolver no pitch, e é legal a gente falar o que é um pitch, né? Até um negócio fechado. Essa história de dados informam, emoções vendem, é porque boa parte pode ser um advogado, pode ser um dentista, pode ser um vendedor, pode ser alguma coisa. Nós temos muita informação técnica sobre o que nós fazemos, né? Só que isso não vende, isso informa, né? Não existe uma conexão quando se passam dados, né? Quanto custa, qual foi o dente está cariado, esse tipo de coisa, isso é informação, né? Qual é o processo, em que pé que está. Então, quando você quer vender algo para alguém, e vou falar vender aqui porque é o tema, né? Mas pode ser vender uma ideia, vender um conceito, se vender, a gente está sempre se vendendo, sempre negociando, né? A gente tem que gerar conexão, e as conexões são geradas a partir de emoções, de reconhecer a emoção do outro, né? Então, se a gente for falar de vendas aqui, mesmo que vocês queiram alguma coisa que eu tenha para entregar para vocês, se eu não me conectar, isso vai gerar dúvidas com vocês. Não é uma coisa do tipo, por que eu não me conectei com o Riquini? Deixa eu procurar outro, né? É assim, tem algo errado, mas isso é subconsciente, né? Deixa eu falar com outra pessoa, né? Então, por eu não gerar conexões emocionais, eu me afasto. E eu gosto de falar isso, né? Tá lá na entrada do meu site, porque isso é determinante. Assim, eu diria que 95% das pessoas que vendem, elas estão passando informação. Porque é isso que as pessoas acham que as outras pessoas precisam, e não é. Então, quem usa a inteligência emocional para vender está na frente de 95% das pessoas. Então é tão simples. Aonde está a pegadinha? As pessoas querem usar isso como truque. Deixa eu usar a inteligência emocional para vender. Cuidado para não bater no microfone. E não é. A inteligência emocional justamente é você ser autêntico, você ser como você é, né? Então, eu sou bom de pitch, mas eu gaguejo, eu às vezes travo, fico pensando, tento evitar os né e os né, que o pessoal faz. Mas isso não importa, porque as pessoas entendem a minha intenção, elas reconhecem isso e isso faz sentido, isso tem valor para as pessoas.
E dentro dessa questão da própria inteligência emocional, né? E aí trazendo isso para um pitch. Bom, o que você, na sua inteligência, na sua experiência, seu amplo conhecimento, né? Nessa área de network, o que você diria sobre o que é um pitch assertivo somado aí a essa questão da inteligência? Muito bom. Ó, o pessoal fala assim, tem pitch para fazer startup, que é um pitch diferente. Tem um pitch de grupo de network, onde a gente pede indicação, a gente não vende direto. Tem pitch para rodada de negócios, onde tem ali uma tensão, muita gente falando, você tem que fazer o pitch várias vezes, né? Joguem fora tudo isso. Isso não existe. Existem duas formas de se expressar, que eu dei nome porque as pessoas adoram rotular as coisas, né? Um é o pitch funcional, o outro é o que eu chamo de neuropitch, onde você usa essa inteligência emocional para se comunicar. E acho que é a melhor coisa dar um exemplo aqui. O pitch funcional eu vou falar coisas lógicas e lineares para me comunicar. Né? Então eu posso falar, eu gosto do pitch de 5 etapas. Porque é um pitch funcional. Para as pessoas que têm dúvida, assim, todo mundo consegue. Né? Eu falo meu nome, o que eu faço, o que eu ofereço, o que eu estou buscando e fico à disposição. Então eu sou o Ricardo Ricchini, sou sócio do Nexus, que é uma organização de empreendedores que se ajudam para fazer mais negócio, para obter mais clientes. O Nexus ele tem uma estrutura aonde a gente vai fazer a coisa mais gostosa, que é vender confiança, que é se comunicar e se conectar e ser indicado por confiança. Eu busco por empreendedores, talvez profissionais liberais, autônomos, porque eles se beneficiam muito disso, porque é o pessoal que vende por indicação. Se você quiser saber mais sobre isso, fale comigo. Né? Linear, lógico, se você falar assim, o que eu tinha que falar, é só seguir a lógica. Então, um pouquinho de treino, você chega lá, ok? O neuropitch, dentro dessa mesma estrutura, tá? Essa comunicação, ela ficou muito claro. Eu quero empreendedores, eles podem se beneficiar disso, tá? Mas eu posso falar assim, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Ricchini, eu sou sócio do Nexus, que é uma organização de empreendedores que se ajudam para obter mais clientes. Porque sabe, o que acontece de verdade é que a gente não consegue se diferenciar do mercado. Tem tanto advogado, tem tanto dentista, tem tanto treinador, como que a gente vai se diferenciar disso? Agora, se a gente tiver no Nexus e pessoas confiando em nós, elas vão conseguir nos indicar. Entende? Aí o final pode ser o mesmo. Né? Então, assim, aí eu estou falando de alguma coisa que todo mundo sente. Não é difícil de se diferenciar no mercado? E você não sabe as diferenças que você tem? Sim. Não foi muito legal a sua apresentação, onde você falou de... Pode falar aqui? Pode, claro. Mesmo de Palmeiras, de polidense, de Palmeiras, gente... de várias coisas ali que fez uma conexão. Exato. Né? Eu acho que você não fez uma apresentação toda, você usou inteligência emocional. Né? Logo no começo do grupo, lá na frente pode estar falando, olha, eu trato, eu sou especialista nesse tipo de tratamento, mas nesse momento as pessoas precisam se conhecer. Exato. Então, entendeu a diferença? Então, não existe a maneira correta. Se a pessoa se sente um pouco insegura, um pouco intimidada, vai para o funcional. Funcional porque ele funciona. Né? E tem várias maneiras. Se você está um pouco mais à vontade, ou, vamos dizer assim, não estou à vontade, mas eu tenho treino, eu vou trabalhar para que isso aconteça, porque eu sempre falo que fazer um bom pitch é um respeito com quem está ouvindo. Né? Porque a maioria dos pitches são meio desprezíveis, as pessoas não vão lembrar, não são memoráveis. Né? Então não estou respeitando, porque se as pessoas estão me ouvindo, elas têm que ouvir algo muito, não estou sendo muito severo, acho que não, né? Tem que, é um trabalho ativo, consciente, né? Então se eu tiver um grande desafio ou tiver muito à vontade, aí eu passo por esse neuropitch, onde eu faço algumas coisas que chamam a atenção. O neuro, né, de neurociência, assim, eu tenho que acessar a disponibilidade mental das pessoas. Tá? Hoje aqui é uma maravilha, né? A gente está super focado. Né? Mas numa reunião, pega o celular, dá uma olhadinha, começa a pensar o que eu vou almoçar hoje. Então tá todo mundo
multifocado e o sistema como um todo, né? As redes sociais, tudo ele é feito para roubar a atenção. E a gente vai perdendo a capacidade de se concentrar. Então, como que a gente acessa a disponibilidade mental? Se eu falo aqui, não tem muita graça aqui em 3, mas numa reunião presencial com 30 pessoas, levanta a mão aí quem você automaticamente tem que... É um gatilho, né? Você tem que você fala assim, conectar. peraí, eu levanto ou não levanto? Né? E aí você presta atenção. Isso é natural. Então esse é um atalho mental. Você acessa a disponibilidade mental das pessoas naquela hora. Né? Quando você vê em treinamento assim, quem está comigo, bate palma, esse tipo de coisa. Mas essas coisas batidas, uma hora você também não presta mais atenção. Né? Então você vai usando essas técnicas. Eu sou apaixonado por isso, gente. Mas é muito legal, né? Você acredita que esse imediatismo das pessoas em não se conectarem, olharem ali o celular, ou pensarem no que vão almoçar, pensarem no cliente que ficou dando a resposta, é devido à tecnologia, à maior disponibilidade da internet, ou antes os seus treinamentos as pessoas eram mais focadas desse imediatismo? Sim e não. Em 2019, eu dava um treinamento de 10 aulas. E o pessoal fazia as 10 aulas. Depois da pandemia, eu tentei 8 e não deu. Aí eu coloquei 4. As pessoas faltavam e para mim, a reputação é uma coisa muito importante, porque eu vendo por indicação. Então, se a pessoa faz um treinamento de 10 sessões, falta em 3 delas, como é que foi o treinamento do Riquinho? Foi ok. Ela não vai falar, eu faltei em 3, então não posso julgar. Né? E não, é extraordinário, né? Mas você tem que participar. Então eu fui reduzindo em módulos, porque as pessoas não estão mais disponíveis. Isso eu não gosto de falar de pandemia, mas é importante. Eu acho que a pandemia teve diversas coisas boas e ruins, como tudo na vida, mas ela gerou uma pressão de informação terrível, que as pessoas vai levar muitos anos para elas tentarem se desconectar disso. E tem muita coisa contra jogando, né? Falando de jogando, tem essas bets aí que provam, né? Assim, é um surto em pouquíssimo tempo. Né? Então as pessoas elas estão muito vulneráveis a isso. Né? Porque não tinha como não ligar o jornal e ver o que estava acontecendo. E era tudo muito horrível. E aí você fica muito suscetível a isso. Esses últimos dias que teve o furacão, você viu a pressão da imprensa falando que ia ser horroroso. Eu falei para minha esposa, será? Porque não pode ser tão... É da natureza, a gente não sabe o que ia acontecer. Mas me parecia um exagero para gerar audiência. Né? E tudo isso rouba a atenção. As emoções negativas, elas sequestram o nosso raciocínio. Né? E isso é tudo que o pessoal do marketing de vendas quer. Mas só para fazer o contraponto, eu falei que sim, agora eu vou falar que não. O treinamento que o Buda ensinava de meditação tem 2.500 anos. E era a mesma coisa. As pessoas não conseguem se concentrar. Né? Então o Buda usava metáforas do tipo um elefante selvagem numa loja de cristais. Né? Você vai derrubando tudo porque você não tem habilidade. Né? E a mente de macaco, né? Que você pula de galho em galho e nunca fica quieto, você não consegue se concentrar. Então, vamos com calma para não aprofundar já ir para o espiritual. Né? Mas assim, eu acho que a missão nossa na Terra é lidar com isso, é aprender. Para algumas pessoas vai ser um problema de vício, para outras vai ser um problema de relacionamento, que pode ser desde o abusivo até não saber lidar com as pessoas, mas a gente tem que aprender a lidar com a nossa mente. E quando você acalma, você está voltando para o seu centro. Né? Então você não está indo para lugar nenhum, você está voltando, está retornando. Né? Então sempre foi um problema, sempre será um problema do ser humano. Né? No mundo altamente competitivo, eu às vezes falo isso, a gente tem duas coisas do ser humano. Uma é buscar a felicidade, é a busca de todo ser humano, né? De uma maneira ou de outra. A outra é a busca pelo atalho. E essas coisas não são compatíveis. Né? Então, no mundo competitivo, onde todo mundo promete um atalho, né? Venda, tenha 6 dígitos em 5 dias ou em 7 dias, partindo do zero.
né? Quem acredita numa besteira dessa? Quem está desesperado. Então a pessoa está desesperada, super focada, querendo ver, não consegue pagar aluguel, não está pagando boleto. Uma pessoa fala uma coisa dessa, ela acessa diretamente a disponibilidade mental do desespero dela. E isso não nos interessa, né? Como empreendedores, esse tipo de coisa. Você não quer me enganar, porque você não precisa. Você quer me enganar? Não, não é necessário. Né? Então essas pessoas, eu não estou dizendo que todas elas são enganadoras, mas a fórmula do sucesso, a fórmula do lançamento delas é vender, não é entregar. Né? Independente da entrega ser maravilhosa. Então, aí as pessoas falam assim, eu tenho que seguir essa fórmula, e essa fórmula é de vender. E eu vou usar manipulações e mentiras e coisas que são degradantes, né? Porque é assim que todo mundo faz. Entendi. E Riquini, pegando aí um gancho de tudo isso que você falou com relação ao pitch, a questão da atenção do público, que realmente é muito difícil, né? E partindo aí para algumas curiosidades, né? Eu vou fazer 3 perguntas em uma só, né? Com 3 palavrinhas diferentes para a gente poder deixar ela mais enxuta, mas porque vindo de você é sempre... Agora você já está vindo, vai lá. Vamos lá. Eu queria entender de você o que é um pitch matador, né? E o que é esse tal de pitch para vender fumaça? É difícil responder uma coisa direta, tá? Eu acho, como você sabe, eu faço tipo de grupos de networking estruturados, né? Onde a gente está ali para receber indicações e não para vender. Para mim, o pitch matador é quando eu faço o pitch e alguém vem conversar comigo. Né? E é um nível de concentração desgastante. Né? Então, eu tenho que estar a fim de fazer isso. Né? Mas eu passei mais de um mês, toda vez que fazia um pitch, alguém vinha falar comigo. Né? Esse é o pitch matador. Então, assim, eu não estou dando a forma de como porque depende muito. Né? Então, eu vou falar de um dos pitches mais legais que eu ouvi, que eu achei, que vamos chamar pitch matador, só que não. Né? Que foi uma pessoa, se estiver me vendo, me perdoe. De cabeça baixa, assim, ele falou assim, tudo bem, pessoal, eu resgato corpos. Todo mundo olhou para ele. E também a autoestima das pessoas, porque eu sou um cirurgião plástico e tudo mais. E ele falou assim, esse é o melhor pitch do universo. Né? Só que ele não estava a fim de se conectar. Né? Então, assim, talvez o local estivesse errado, porque ele fez uma coisa e saiu. Né? E ninguém foi atrás. Né? Então, talvez o local não fosse adequado. Numa rodada de negócios, ia dar negócio para ele. Né? Então, esse seria um pitch matador. Isso é muito legal. Né? Você fala alguma coisa que as pessoas não estão esperando, de certa forma é divertido, mas você que aí entra naquilo que você falou, né? Às vezes a pessoa tá ali, acaba ficando distraída e de repente você fala algo que todo mundo se conecta, né? Só com uma palavra. Tem uma coisa, eu ainda vou fazer um post sobre isso, que é assim, é uma imagem meio, isso saiu meio que sem querer, eu brincando com a imagem de inteligência artificial, estava querendo outra coisa, saiu essa imagem e falei, eu vou guardar. É um monte de gente meio desfocada, prestando atenção num orador, né? Mas estava mostrando só o público. E uma pessoa no celular que estava focada. Né? Então a gente presta muito mais atenção em quem não está prestando atenção em nós do que quem está. Então isso é um terror para o palestrante. Né? Ele sempre vai olhar, tem 30 pessoas prestando atenção, uma não está, ela vai ficar olhando ali, a minha palestra não está legal. Né? Justamente aquela pessoa. E aí depende do palestrante de chamar atenção ou não. Né? Mas voltando aqui, quando ele abaixou a cabeça e ele fez assim, é natural do ser humano de prestar atenção justamente assim, será que vai sair um pitch bom ou não? E aí ele arrasou. Né? Então foi muito estruturado, muito bem pensado. Depois fui falar com ele, falei, esse pitch é demais. Aí ele passou escrito para mim, ele tinha tudo planejadinho, né? Então, sei lá, esse seria um pitch matador, né? Mas o pitch matador, ele tem que vir com uma oferta que faz sentido para as pessoas, né? Não adianta, uma vez também, a pessoa falou, isso faz tempo,
estava na Associação Comercial de Barueri, e ele falou, se você, era alguma coisa do tipo, como que você faz para ter um carro, uma casa e não pagar por nada disso? Né? Todo mundo foi falar com ele e era um tremendo, não era verdade, né? Aí, sim, desde que, né, óbvio, né? Mas tem uma coisa que talvez caiba num pitch ou não, aliás, é uma das técnicas que eu invento, que é coloque um defeito. Né? Então, assim, você pode ter o carro, ter a casa e não pagar nada por isso. Porém, né, isso vai depender do seu esforço, isso não vem de graça, né? Não é para qualquer um. Então, você coloca um defeito, aí você equilibra. Né? Mas ele fez aquela coisa super perfeita. Você pode ter, sem esforço, qualquer coisa que você quiser. Aí você volta para as pessoas manipuláveis. Né? Esse pessoal de infoproduto, eles distribuem para milhões de pessoas. Não sei se vocês sabem disso, né? Eles põem muito dinheiro. É a mecânica. Você põe R$1.000, você consegue 2. Aí você põe 2, tem 4. Aí o Mark está botando muito dinheiro. O Mark Zuckerberg ama isso, né? Mas então assim, você não quer se conectar, você quer vender. E você não sabe exatamente quem é que está ali mais vulnerável. Obviamente tem muitos filtros. Mas você dispara para um monte de gente. Aí muita gente compra. Não é porque é um sucesso. O sucesso é a mecânica. Acho que eu respondi um texto. Matador é isso, né? Então, assim, depende. Você tem que ter uma oferta boa, você tem que estar falando com o público adequado, você tem que ter qualificado o público-alvo. Numa rodada de negócios, se você florear demais, tipo o Simon Sinek, né, que faz o porquê que você faz o que você faz, que é muito legal, muito inspirador, mas se você começar a florear demais, né? Você perde foco. Eu tenho isso já aconteceu. É uma piada inspirada em fatos verídicos, né? Eu apoio você nesse seu momento desafiador da vida. É uma funerária, né? Me pediu, eu falei, olha, a gente não vai vender com isso aqui. Não, mas não pode falar de morte. Eu falei, mas por favor, né? Como é que a gente vai se comunicar? E era essa comunicação. Aí todo mundo está aqui para ajudar as pessoas em momentos difíceis da vida, né? Sempre com a cara e com um processo, com não vendendo, sempre. Então, do que você está falando, né? Então, numa rodada de negócio, o funcional ele é muito bom, né? E às vezes pode ser matador, mas não adianta. A gente é muito craque, nós fomos desenvolvidos, está no nosso DNA, confiar ou não nas pessoas. Sim. Né? Se você pegar na penumbra aqui, quase ninguém enxergando ninguém, você identifica que tem um rosto. Nós somos feitos para isso. Né? Sei lá, vem da ancestralidade, né? Eu precisava confiar em alguém por motivo de sobrevivência. Né? Vamos caçar junto? Vamos. Falei, não, nessa pessoa eu não posso confiar, né? Você fica aí cuidando das pessoas, porque eu tenho que pegar alguém mais corajoso. Então a gente foi feito para isso. Então, quando a pessoa vem com uma conversa, a gente percebe. O clássico liga. Olá, doutora Luciane, como você vai? Eu estou bem. Que bom que você está bem. Inclusive, para pessoas que estão bem como você falam assim, pelo amor de Deus, você tem que desligar, joga o telefone fora. Né? Então, assim, a gente sabe que isso não funciona. Por que elas continuam fazendo? Eu não sei. Né? Mas é um script, né? É um script. Porque não há conexão, é um trampo. Né? Os empreendedores, eles não estão fazendo trampo. Eles estão dedicados a mudar a vida das pessoas. Eu não acredito, falando genericamente, não especificamente, não acredito que o empreendedor empreende para ganhar dinheiro. Não é. Dá para ganhar mais dinheiro como CLT, gente, por favor, né? 13º, férias, benefício. Empreender não é complicado, né? Então não é por isso. Você tem uma ideia legal, vale muito a pena lucrar com isso, mas a ideia é bacana, uma coisa que as pessoas não viram ainda, né? Aí tem esse padrão de vendas, né, que você tem que enfiar na goela das pessoas alguma coisa, aí a pessoa perde a oportunidade de ser sincero, de ser autêntico. Né? Às vezes até vulnerável, né? Esse perfil,
A gente Eu até... não respondi a última pergunta. Ai, desculpa. mas agora eu já me perdi. Matador. Fumaça. Não, nós queremos saber a fumaça, é verdade. Não vou na verdade, a gente já sabe. Isso só quer que você explique para o nosso público, né? Porque é interessante. Eu posso contar o contexto disso? Não, pode, porque nós devoramos seu Instagram. Teve uma palestra no Nexus que um empreendedor, ele estava dando, não me recordo o que era a palestra, ele falou, todo mundo aqui vende fumaça, né? Que é o intangível, né? É um serviço, não tem como você, então um treinador, um coach, o seu serviço é fumaça, não tem como você tangibilizar embalar, isso, né? É diferente de quando você vende um produto, não dá, o pitch de quem vende uma caneca totalmente diferente. no TikTok é completamente diferente de um serviço, ou completamente, é bem diferente, então a maneira de se expressar é diferente, né? Então tem técnicas específicas sobre isso. Mas eu estava passeando com as minhas cachorras na Vila Madalena. E estava lá um cheirinho meio característico da região, né? Eu falei, quer saber? Vamos sentar aqui e eu estava de boné, com uma cabine atrás de mim, um lugar super feio. Vamos fazer o pitch vendendo fumaça. Aí eu acho que eu falei de treinador e de coach, até lembrei da Andresa, né? No pitch, porque... eu vou curar você, toma um pacotinho de cura. Não existe isso, né? Então aí eu fiquei brincando. Então, vão lá no meu Instagram e dá uma olhada nesse vídeo que eu acho que é bem legalzinho. Mas o que eu estava falando se você, sei lá, mudei a vida da Maria e ninguém conhece a Maria, e eu falo assim, nossa, a Maria era para fazer 10 sessões comigo, na terceira sessão ela já mudou a vida. A gente ouve isso com muita frequência. Pois, Maria, não faz sentido para mim. Se eu falar, mudei a vida de uma pessoa famosa, né? Aí, pô, mudou mesmo, deixa eu ver se é verdade. Opa, peraí, vamos falar. Mas se não é famoso, que nós como empreendedores normalmente não lidamos com pessoas muito conhecidas, né? Isso não faz sentido, né? Então eu tenho que falar com você. Então eu tô na câmera ali, né? Todo mundo tem um problema de autoestima, né? Não é com essa cara de canalha, né? Todo mundo tem problema de autoestima. Isso é difícil ter uma autoestima que é inabalável. Por isso eu vou te ensinar como fazer o pitch funcional que vai dar certo para todo mundo. Mesmo que você esteja... Eu começo a falar rápido. Mesmo que você esteja num dia ruim, e vai funcionar da mesma forma. Aí eu falo assim, ele está falando comigo, né? Então isso é um pitch para vender fumaça. Não adianta dar um caso de sucesso. O caso de sucesso são vocês, né? As pessoas com quem eu estou falando. Então você tem que pensar, refletir um pouquinho para ver como que você vai falar sobre isso. Interessante. Também tem uma segura aí, doutora Messi. Também tem uma coisa interessante que a gente até discutiu, né, Mestre? A gente conversou bastante. A gente escarafunchou lá. Essa é a parte mais legal do trabalho de vocês. Né? Que a gente fica bisbilhotando, né? A gente falou assim, gente, como ele é inteligente. Será que a gente entrevista ele mesmo? A gente faz uma pesquisa antes, né? E aí você estava falando uma coisa que todo mundo... quer vender, mas não vende da forma correta, né? Porque você precisa vender o seu valor. E o seu valor não é o preço. É aquilo que te diferencia, né? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Tecnicamente, essa forma é muito simples. Todo mundo vai falar da mesma forma. A gente tem uma balança de quanto custa e quanto que vale. Né, custo e valor. A gente fala de valor pensando em preço, né? Mas são coisas diferentes. Então, assim, qualquer coisa que não tenha valor associado, ela é cara. Mesmo que seja R$1. Né? Às vezes pode não dar bola para isso. Então, vou comprar um sorvete na padaria. Né? Se não tem uma propaganda bacana, se não é o sabor que eu gosto, é caro. Né? Mas se é de melancia, e é uma delícia, e a foto tem lá uma moça, eu estou falando do marketing, né? Tem uma moça bonita lambendo, isso não ficou bom. Tem um rapaz bacana assim, olhando, saboreando, vai ficar esquisito. Aí eu vou aumentando a percepção, não é realidade, né? Porque a gente compra antes de adquirir. Né? A percepção de benefícios vão subindo, aí o custo baixa. Isso não tem nada a ver com quanto custa em reais.
né? É sempre percepção. Então, qual foi a minha pergunta para falar? A questão do diferencial, né? Porque as pessoas hoje, elas sempre falam, o meu diferencial é porque eu atendo no horário, né? E isso, né, muitas vezes fica muito... O profissionais altamente qualificados, né? São os pitches comuns, né? Esse é um pitch ordinário. O pessoal fala que o ordinário... Não, que ordinário é a palavra ruim, ou medíocre é a palavra ruim, mas tomara que as pessoas identifiquem o que significa ordinário e medíocre. Exato. Porque é na média. Na média. Não deveria ser ruim ser medíocre, né? Mas a pessoa, ela julga os outros como medíocre, mas ela não é. E assim é muito, muito, muito comum. Eu ouvi ontem isso, né? Eu tenho liberdade de dar uma bronca na pessoa que falou isso, né? Nós temos profissionais altamente qualificados. Gente, né? Deveria ser uma coisa importante, mas como todo mundo fala, isso se perde, vira medíocre. Vira comum. Né? Vira ordinário, vira uma coisa que ninguém dá bola. Então isso não acessa a disponibilidade mental das pessoas. Acho que é isso que fecha aqui a questão, né? Isso não acessa mais. Então falar essas palavras chavões, essas coisas que todo mundo fala, não funciona. Se eu vier aqui para vocês e falar da pamonha, né? Vai funcionar, porque faz tempo, sei lá, se bobear as pessoas nem lembram. Mas... Olá, né? Como é que era a história da pamonha? Né? Pamonha caseira. Treinamento fresquinho, treinamento caseiro, né? Aí vai ficar, porque faz tempo, mas chegou no momento que todo mundo falava isso que não tinha a menor graça, né? Doutora Mércia faz aniversário, mas quem vai ganhar o dentinho de graça é você. Todo mundo parece que é obrigatório falar isso, né? Vai passando ciclos, né? Mas as pessoas, eu acho que tem uma preguiça o meu medo de inteligência artificial é eu vou jogar para ele e fazer para mim, eu nem tenho esse trabalho de fazer, né? Uma preguiça de buscar realmente o que faz da pessoa diferente. E aí, acho que o que eu falei no vídeo que é o autoconhecimento, né? Sim. O que tem em mim que é diferente de todos os outros, né? Das milhões de pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, né? E isso não precisa ser melhor nem pior, mas eu vou me conectar com algumas pessoas que pensam assim, né? Então tem o atalho mental do inimigo comum, que é uma técnica. Eu defendo uma causa, não é necessariamente falar mal dos outros, né? Mas eu defendo uma causa e procuro fazer com que as pessoas venham para o meu lado. Infelizmente na política está absolutamente mal usado, mas o meu discurso no Nexus, em todo lugar, não a manipulação, não a indução, né? E sim a influência. Eu quero influenciar positivamente as pessoas a fazer o que eu acredito que é certo, né? Todo mundo vai estar do meu lado? Lógico que não, né? Eu sempre falo que eu sou tóxico para algumas pessoas, né? Não, hoje em dia eu faço... Deixa eu até contar uma historinha. Uma vez eu vendi um treinamento e depois que eu vendi, eu percebi que elas compraram porque era eu. Estava comprando porque era o riquinho, né? E não tem nada de prepotência, até porque foi um case de fracasso, né? Quando ele levou para a equipe, eu estava falando algo totalmente diferente do que ele imaginava que eu ia fazer. Estava na cabeça dele, né? Então ele achava que eu tinha reputação, autoridade, alguma coisa, me levou para dar o treinamento na equipe dele. E eu acho que ele tinha prometido alguma coisa, que eu ia fazer pim-pim-pim, e a pessoa ia sair um super vendedor. E eu comecei a falar de outras coisas, mas quando é que vai começar o treinamento? Eu falei, já começou. Eu tive que fazer um distrato. E péssimo, né? Ninguém gosta disso, né? E aí eu comecei a fazer uma anamnese, né? Fazer uma bela pesquisa para eu saber que a pessoa está alinhada com os meus valores para poder oferecer, né? E aí depois eu percebi que eu tinha que fazer isso na rede social e que eu tinha que me portar dessa forma para afastar de mim as pessoas que eu não queria. Eu falei que sou tóxico. Se a pessoa está desesperada para vender, ela está com um estoque complexo, que precisa desovar e tudo mais, ela vai ter que usar. Eu não estou necessariamente falando que isso é ruim. Se for no caso de um estoque excessivo, ela vai baixar o preço e vai vender. Isso pode ser uma grande oportunidade para algumas pessoas. Mas ela vai ter que usar atalhos mentais para chamar a atenção das pessoas. Olha, tem uma grande oportunidade aqui. Ela podia ser sincera. Olha, estou com um grande estoque. Vai vencer. Está vindo a nova coleção. Por isso, tem desconto. Gente, foi sincero e para mim, simples, meu né? Deus do céu, eu quero comprar isso. Para mim, isso brilha meus olhos.
Mas as pessoas usam outros atalhos, né? De falar algumas coisas que não são necessariamente verdade. A história da caixa de leite, todo mundo já viu isso. Você vai lá no hipermercado grande, tem assim, pilhas enormes de toneladas de leite. Mas está lá escrito apenas uma caixa por pessoa. Vai passar um furacão, você pega uma caixa e leva. Então esse é um atalho mental, mas de manipulação. E na grande maioria das vezes não existe nada. Eles só estão fazendo aquilo para vender, porque já fizeram milhões de testes, todos os testes dão a mesma coisa. Quando você faz isso, a pessoa compra. E o aplicativo do supermercado, maionese, R$2. Aí você fala assim, meu Deus, essa maionese custa 13, só R$2, eu vou comprar, tá muito barato. Já vou levar pra minha mãe. mãe. Você no supermercado, você sai com o carrinho assim, a maionese custou R$2. Aí você sai. Todo o resto não era. Então, assim, são atalhos mentais que fazem você chegar perto da pessoa. Atalho mental, eu gosto de dar esse exemplo que é bem ultra simples, né? Atalho mental, tem alguma coisa que precisa chamar a minha atenção. Aconteceu uma vez, eu sempre uso como exemplo. Eu moro no 11º andar do prédio, a minha esposa me ligou do 2º subsolo. 13 andares de distância dela. Ela falou assim, bebê, vem aqui me ajudar com as compras. Fui até a porta, abri, porta do elevador aberta. O que eu fiz? Eu saí correndo, porque se fecha e vai até lá embaixo e sobe, eu vou ficar 5 minutos esperando. Né? Então, atalho mental, a porta aberta, com a luzinha do elevador, corte o bebê, aberta, fez eu sair correndo, é um atalho mental. Né? Então, é muito simples, são coisas que chamam a atenção. Não precisa ser mentira, não precisa ficar inventando. Então, o meu inimigo comum, né, as pessoas que desnecessariamente ou necessariamente usam de recursos que eu acho que são escusos, que são denigrem a profissão de qualquer um quando não é necessário. Ele faz isso por preguiça ou por maldade. Não importa. Né? Então esse é o inimigo comum. Eu defendo a bandeira de que não é necessário fazer isso para vender. E não é. Porque quando você força a venda, uma parte da parcela que as pessoas que compraram vão desistir da venda. Né? Aí o vendedor fala assim, eu fiz a minha parte. Né? Não fez, às vezes ganha comissão mesmo, né? Fez isso, depois joga o problema do saque. Né? Não é um problema sistêmico na empresa que não percebe isso. Né? Ufa! Como você vê a longevidade desse perfil de vendedor agressivo diante da sua expertise em treinamento de vendas, dentro dessa inteligência emocional, neurovendas? Vamos ser muito sinceros aqui. Eu acho que é tão longevo como qualquer outra coisa, porque sempre foi assim. E por que as pessoas insistem nessa fórmula? Compra de mim, compra de mim, compra de mim. É exatamente como aqueles memes ou aquelas propagandas patrocinadas que a gente recebe no Instagram que fala assim, como você comentou no início, enriqueça em 3 dias, sua clínica lotada em 2 horas. Então, essa busca pelo atalho, ela é uma coisa do ser humano. Eu falei, por isso que ele tem um viés aí de espiritualidade, né, do que estamos fazendo aqui, né? A pessoa quer ser feliz, ela busca o atalho não leva, a felicidade não leva. Né? A maioria das pessoas que ganham dinheiro rápido, seja loteria ou Big Brother, elas perdem quase tudo, ou ela não tem musculatura para aguentar aquilo, então o que ela consegue, ela perde. Né? Então isso não prospera. Mas enfim, vou falar do vendedor agressivo. Não, começa a viajar aqui. Existe um padrão. Né? Boa parte dos treinamentos de vendas vão ensinar essa agressividade. Né? E é isso mesmo. Outro dia eu vi um negócio no Instagram que me deu uma ojeriza, assim. Né? E era uma empresa grande, falando com o pessoal do telemarketing, estava numa baia, assim. A pessoa entrou em contato com você, sim, aí você retorna para ela. Ela não deu retorno, o que você vai fazer? Você vai ligar para ela. Ela não atendeu o seu, você vai passar um e-mail. Isso não aconteceu, você vai chamar ela no WhatsApp. Isso não foi. E foi falando, aí falou assim, porque no final das contas ela entrou em contato com você, ela está fazendo você perder o seu tempo e lavando a cabeça da pessoa para ela fazer isso. A pessoa está ali ganhando um salário mínimo com a função, ela vai ler o roteiro e não está nem aí. Né? Então,
Você fala assim, não, mas hoje em dia a venda consultiva, né? Se fala isso há 40 anos. Né? Um dos livros mais legais que tem de vendas, que é o Spin Selling, não sei se você já ouviu falar, Spin Selling é uma técnica maravilhosa, o Spin é S-P-I-N, que são etapas. Você faz perguntas para as pessoas até elas entenderem que você precisa do que elas oferecem. Então, como é que estão suas vendas? Não estão muito boas, né? E o que você está fazendo a respeito para aumentar suas vendas? Eu tentei uma coisa, fiz o marketing, deu certo, não deu. Né? O que você acha que um treinamento de vendas seria interessante para você? Sabe? Aí você vai fazendo isso, a pessoa fala assim, nossa, eu preciso disso. Só vai funcionar se eu me abrir para entender. Então a pergunta não é para ter a resposta. Né? A pergunta é para entender se eu estou adequado ou não para oferecer isso. Porque se a primeira pessoa, está indo bem as vendas, né? E como é que se faz? Nossa, eu engano todo mundo e ganho muito dinheiro. Ok. Não tem mais o que oferecer para essa pessoa. Já dá o contato da doutora Lu, né? Como? Que vai ser necessário. Então, como ninguém está prestando atenção nisso, elas vão seguindo um roteiro. Eu fui dar um treinamento numa empresa que também não deu certo. E hoje em dia quase acho legal isso, né? Eu recusar, né? Falei com o maior vendedor da empresa lá, como que você qualifica o público-alvo? Se tem dinheiro e se eu consigo vender para ela? Eu falei, cara, mas isso está errado. Era uma venda bem complexa. Lá na frente a pessoa não fechava, mas já não era com esse cara que captou. Era com o gerente, que estava frio na conversa. Tudo errado. Mas esse é o padrão. Né? Então, o custo, ele não está na equação. Né? Se eu compro uma coisa de idoso aqui, de R$1,99, né? Eu estou necessariamente desprezando que veio um container que atravessou o mundo inteiro jogando diesel no mar, né? Para chegar um despertadorzinho de R$1,99. Né? Está desprezando, porque senão não poderia custar R$1,99. Tudo isso é descartado legal e legalmente, ninguém está vendo o diesel que se despeja no mar, né? A poluição, esse tipo de coisa. É o invisível, né? Como é que funciona no vendedor? Eu também conto isso com frequência. Eu conheci um rapaz, né, da minha idade, jovem, né? E ele falou, nossa, eu atendimento de vendas, que legal, eu trabalhei com vendas muitos anos, mas agora eu parei. Eu falei, mas você é jovem aí, né? Por que parou? Ele falou, depois da minha 5ª ponte de Safena. Nossa. Eu falei, como assim, né? Ele falou, não. Aí você pôs até a mão no coração. Dele. Deu choque. Então, assim, esse é o custo. E ninguém vê. É a mesma coisa. Outro dia eu estava vendo um rapaz lá perto de casa alisando um piso. Não estava com nenhum EPI. Um barulho infernal, respirando poeira. Acho que ele estava usando um óculos. Né? Vai ter problema. Né? E as pessoas estão sempre buscando atalho. Não, que preguiça, deixa eu já estou terminando. Então isso é em relação a tudo. O problema de vendas que não são consultivas eu estou tentando vender, vou usar o argumento necessário para que isso aconteça, tendo talento ou não, tendo sucesso ou não, essa pessoa não compra de novo, porque, de novo, se eu precisei vender manipulando, é porque alguma coisa não está bom. A entrega não é boa, vou atrasar, não tem garantia, não tem robustez, alguma coisa vai estar ruim, senão não é necessário. Né? Ou você está naquele mito bobo que tem que vender assim. E aí é um desperdício. Então a pessoa não vai comprar de novo. Né? Várias coisas a gente compra meio forçado porque a gente precisava e não achou alguém melhor, qualquer coisa assim. Né? E aí você não recomenda. Então a pessoa tem que fazer sempre o mesmo processo. E por mais que alguém venha aqui sentar e falar que o ser humano é mau, eu acho que o ser humano é bom. Então não é da nossa índole querer enganar as pessoas. A gente não quer enganar, mas a gente aprende. Só que isso tem um alto custo emocional, que são as emoções negativas que sequestram o nosso raciocínio, que não deixam a gente ser feliz. E à noite eu vou assistir novela, tomar cerveja, sair com os amigos, fazer besteira, porque eu preciso desopilar o fígado. Mas na verdade não está desopilando. E isso vai tornando a vida da pessoa inferno. Ela não vê a hora que chega sexta-feira, no domingo ela já está sem propósito na vida, vem segunda-feira, odeio segunda-feira. Né? Tá tudo errado. Né? Mas aí a gente vai ter que ir para os primórdios, né, da Revolução Industrial. Então, assim, essa coisa não vai acabar. Por mais que fale em vendas consultivas, por mais que se torne óbvio que a inteligência emocional é o que vai dar
retorno para as pessoas, elas vão continuar iludidas, seguindo a massa. Né? Então, esse momento pessimista desse podcast pode avançar mais 3 minutos. A mudança real que eu acho que pode acontecer, eu acho que ela estaria muito distante. Né? E outra coisa que eu acho que era legal de falar, as pessoas se comparam muito com grandes empresas, elas acham que é o mesmo processo. Né? Então, a Coca-Cola vende para todo mundo. Né? Mas ela usa o arquétipo do Jung, que bom que não tem uma parceira aqui hoje, que é abra a felicidade. Então, ela está buscando a pessoa que tem essa fantasia com a felicidade. Abra a felicidade. Você entra no Pão de Açúcar, é lugar de gente feliz. Né? Então, você vai usar essa mesma coisa como empreendedor, sei lá, né? Aí você ouve o pitch dela, e foi uma percepção que eu tive. Todo mundo fala isso, porque a gente se sente tão bem na clínica dela. E ela explicou em 7 minutos, era para falar em 3, mas tudo bem. Né? Ela explicou ali, aí você fala, ela foi de sucesso em sucesso, né? Sucesso passo a passo. É ir sucedendo, né? Isso. Coisas boas, né? E aquilo está impregnado na clínica, a gente sente aquilo. Sim. Eu precisava saber, não precisava, porque eu me sinto bem lá. Isso você sabe, isso todo mundo tem isso e deve ser um grande motivo de orgulho para você. Muito. Então não precisa explicar. Se tiver a oportunidade, explica. Essa explicação é suficiente para um bando de estranho? Não, deve ser mais caro. Para as pessoas que estavam lá, extremamente necessário. Porque a gente vai se ver 50 vezes por ano. Essa explicação que você deu foi fundamental. Né? E aí, Jogando confete. Não, mas que bom que a ideia passou, né? Pena que minha gema não assistiu. Eu não consegui. Você vai ter que fazer de novo. Vou ter que fazer de novo. E é uma pena que não fica gravado, né? Porque pelo menos eu poderia ter a só oportunidade gravar. de assistir, né, amiga? Você deveria ter Fale com a liderança. Vou passar essa dica para ela, né? E aí, pegando esse gancho aqui desse sucesso do empreendedorismo, que é a minha amiga, né? Porque uma coisa que você falou, é claro, todo mundo se sente bem. Eu me sinto muito bem lá. Minha família, quando é atendida por ela, pela equipe dela, que é extraordinária, também se sente muito bem lá. É um sucesso do empreendedorismo, né? E aí eu vou pegar um ganchinho aqui da relação das nossas perguntas, né, amiga? Para perguntar para você uma coisinha. Quando a gente fala dessa questão das vendas, né? Você entrou aí nesses exemplos de vendas que não são exitosas, tudo, né? E a gente sabe que tem muito vendedor agressivo, né? Que quer empurrar a todo custo, sem pensar na sua necessidade, né? Naquela venda com emoção, enfim. E aí a gente olha para nós, né? Doutora Mércia na área da odontologia, eu na área do direito, né? Advocacia. Para você, o que você orienta para nós, advogadas, que temos, advogadas, dentistas, enfim, que somos vinculadas a um órgão de classe, né, a um conselho de classe, que ele restringe um pouco a nossa divulgação, né, o nosso marketing. O que você orienta para a gente para oferecer os nossos serviços aplicando a neurociência? Exato. E complexo, né? Nossa, ai, desculpa. Networking, tá fácil. Para as profissões que têm restrição, elas podem ser indicadas. E por isso que o network é tão importante. Né? E aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o Nexus, porque a diferença do Nexus é que ele eu chamo de networking de compromisso. Né? Então, esses profissionais, eles precisam de relacionamento, precisam se mostrar confiáveis para receber indicações. Não adianta se vestir bem, ou estar bonito, ou distribuir brinde, dependendo da profissão nem pode, né? Um brinde, não gera esse relacionamento, compromisso. Então, o Nexus ele é pensado para isso. Né? Não para as pessoas que têm restrição, mas é para quem gosta ou precisa criar relacionamentos. Né? Se a pessoa precisa e não gosta, ela vai aprender a gostar. Né? Porque é muito bom, né? Bom. É leve, né? Todo mundo precisaria, não é todo mundo que faz, né? Aí só fazendo essa diferenciação, né? Todo mundo precisaria de networking, não é todo mundo que gosta, a maioria das pessoas na verdade não gosta, né? Senão eu tava cheio de gente, né? Você vê como é difícil de crescer um grupo estruturado. Então assim, o network é a primeira coisa. Tá usando neurociência, sim,
porque você precisa estar intencional lá, querendo ser influente. E aí, basta ser bom, né? Então, às vezes, acontece com a gente, eu não tenho ainda uma proficiência com algo que eu acho que é muito importante, mas eu estou estudando, estou chegando lá, né? Então, essa disponibilidade de ir em frente já faz com que a sua reputação suba. Fora o networking, eu acho que oportunidades como essa de um podcast para poder falar, as redes sociais são muito importantes para trazer um pouco de conforto dentro dessa dificuldade para esses profissionais. E aí a gente volta para a mesma coisa, a pessoa abre o Reels lá e fala: olá pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor não sei o quê, e hoje eu vou falar de um tema muito complexo. Aí você desliga, né? Porque isso não acessa a disponibilidade mental do cliente. Não, eu quero uma facilidade. Né? Eu ensino uma coisa assim, você grava, não grava ao vivo, né? Na live não tem escolha, né? Uhum. Mas você grava assim: olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema muito complexo. Como se livrar de sei lá, pensar alguma coisa aqui. Como agir com um relacionamento abusivo no trabalho. Aí você vai pegar e fala assim: olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um tema muito complexo. Corta e começa o vídeo com como lidar com o relacionamento abusivo. Você fala: deixa eu prestar atenção. Isso é muito legal que você está falando, né? Porque eu tenho essa dificuldade. Né? Corta o vídeo, começa pelo meio. E eu sigo um rapaz, né, que ele tá no TikTok, ele é um psicólogo, e ele sempre entra com o tema direto. Ele não se apresenta, não nada, ele fala: relacionamento abusivo, você está sofrendo disso? Precisamos falar sobre isso. Aí eu sou Jamil, e continua falando. Então, assim, ele já chamou a atenção, né, porque você quer ouvir. Porque a primeira coisa que você vai falar: opa, ele vai falar sobre isso? Então, até que ele se apresente, você já está grudado ali. Então, anota aí, começa pelo meio. Tem que fazer isso, tem que fazer. Porque, mas eu não estou falando meu nome, não estou dando olá, bom dia, tudo bem com vocês? Não vão responder, não sei se está tudo bem. É meio psicótico isso, né? Olá, tudo bem? E é um vício, né? O americano tem o no problem, né? Problema, eu achei que não tinha problema, não tem problema. Né? E olá, tudo bem? Não quer saber. Se não quer saber, para mim, já está desconfiando da pessoa. Você quer saber se estou bem? Vamos lá, vou falar da minha depressão. Não existe isso. Então é um quebra-gelo, né? Que palavra esquisita, quebra-gelo. Né? Então começa pelo que tem que começar. Por quê? Porque a gente tem eu gosto de chamar de canal de divulgação. Para mim, e eu posso estar enganado, o TikTok não é um canal de divulgação para mim. Para mí o canal de divulgação é o LinkedIn. O Instagram é onde eu crio reputação. Né? Mas provavelmente as pessoas não vão fazer metade da pesquisa que vocês fizeram. Né? Então, mas ela vai olhar ali, tem umas curtidas, o cara está sempre falando alguma coisa assim. Então, assim, esse canal de distribuição Instagram, ele é violentamente competitivo. E competitivo com o quê? Com vídeo de cachorrinho, que é muito mais legal do que a gente faz. Né? Então, como é que você vai ter que disputar? Você obrigatoriamente tem que começar pelo meio. Mas assim, para quem fica desconfortável em começar pelo meio, começa pelo começo. Só corta o vídeo. Exato. Aí começa bem assim, aí você vai até dar aquela... aí só olha assim, será que tá bonito? E vai, e depois corta o vídeo. Depois é só começar. Olha, os celulares têm muita memória hoje em dia. Aí você corta, joga fora e começa. Você vai pegando, isso é meio que infalível. Porque você mesmo esquentou, e aí você só vai falar o título, começa. Como lidar com relacionamento abusivo? Pô, isso acontece com todo mundo quer saber. A pessoa que falou: olá, tudo bem? Não sei se eu vou falar. E é a melhor pessoa do mundo, mas você não acessou a disponibilidade mental para isso. Essa é a conexão imediata, né? É um pitch matador. É um kit matador. O empresário hoje, o empreendedor, você como líder de 13 grupos, mais de 300 membros do Nexus, ele já entendeu a necessidade de participar de um grupo de networking não só na fase de transição, mas também é uma continuidade da carreira dele? O membro? O membro. Eu acho que isso é um trabalho infinito. Quando eu falo com o gerente de vendas, né?
Ele fala assim para mim, nossa, eu não aguento mais falar todo dia a mesma coisa. Eu falei, então pede as contas. Porque o trabalho do gerente é falar todo dia a mesma coisa. Até que a pessoa percebe. Aí você vai para outra coisa que ela não entendeu ainda. Né? Então, eu sempre falo isso, o empreendedor ele é muito, muito, muito frágil. Muito frágil. Deu para entender? Muito frágil. Muito frágil. Né? Sozinho, a gente não sobrevive. Né? O Nexus não é a panaceia. É uma das maneiras de você se conectar com as pessoas. A gente estruturou para que a gente se una para um beneficiar o outro, sem pegadinha. Né? Então a gente provê um espaço onde a pessoa pode se unir com as outras, aprender a gostar, aprender a confiar e aí começar a indicar. É muito simples. Só que a gente tem uma pressão absurda do sistema falando, você precisa vender, você está desesperado, você não tem como pagar o boleto. E eu não tenho como medir isso, porque na maioria das vezes isso não vem, a pessoa preenche a ficha para entrar e tudo mais, não está ali, olha, eu estou desesperado. Eu faço, eu estou super bem. Inclusive, a pessoa, ela mente, né? Numa autodefesa. De novo, desnecessário, mas que acontece muito. Né? Então você precisa ficar em cima. Eu comecei a dar treinamento no Nexus e em algum momento eu falei assim, eu vou partir do princípio que a pessoa não sabe o que ela está fazendo aqui. Pode estar empresariando um tempão, quando ela entra no Nexus ela não sabe. Então você sempre falar a mesma coisa. E é engraçado, porque tem gente que participa do meu treinamento sempre, ouve a mesma coisa. Ouve a mesma coisa não, eu falo a mesma coisa, mas ela ouve do que ela precisava ouvir naquele momento. Né? Então, e à medida que vai crescendo, né, sempre a gente vai falando isso. Em algum momento, a gente vai conseguir colocar uma cultura dentro do grupo. Eu digo isso porque tem grupo que tem 7 anos, tem grupo como o de vocês que tem 3. Né? Entra a cultura no grupo e a pessoa não precisa nem ser treinada, porque se todo mundo faz o pitch 30 segundos, todo mundo faz um pitch bom, preocupado em acessar a disponibilidade mental do cliente, sabendo ou não sabendo disso, cumprindo os horários, respeitando, fazendo acontecer, fazendo indicações, a pessoa vai seguir. Um grupo de 30, em um mês ela entendeu, ela está fazendo igual também. Né? Só que tem a pressão. Né? Então a gente sai de uma reunião, é super legal a reunião. Acabou a reunião, você olha para o WhatsApp, tem 50 mensagens. Você ia fazer indicação, esqueceu da indicação. Você responde tudo aquilo ali, passa semanas você não fez a reunião de negócio com o seu parceiro. Né? Então tem que estar muito atento. Então a pessoa leva bastante tempo para pegar o ritmo. Para fazer as 8 reuniões de negócio por mês que vão gerar 4 indicações de negócio, que vão gerar 2 negócios fechados. Né? A maioria faz 2, 3. Não vai fazer negócio. Né? Então não tem fim. E eu estou preparado para não ter fim. Eu amo. O Thiago sempre fica preocupado, né? Não vai parar de dar treinamento. Eu falei, eu amo isso. Porque toda vez que eu percebo que alguém entendeu, que ela começa a aplicar, é uma delícia. Né? É isso. Riquini, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Queremos muito agradecer a sua presença. Foi muito enriquecedor, né, amiga? A sua presença aqui, passando todo o seu conhecimento, toda a sua experiência de vida e várias dicas valiosas aqui. Faltou bastante. Vamos ter que fazer uma segunda. Faltou bastante, que a gente tinha muita coisa para extrair aqui, mas infelizmente o nosso tempo... Vamos marcar a próxima. E para agradecer aqui a sua presença, nós queremos lhe dar um presente para que você possa lembrar desse momento, da sua participação aqui. Para quem não sabe, eu fui induzido. Falei, eu não tenho tempo para podcast, mas tem presente. Falei, opa, estou lá. Para que você possa lembrar desse momento aqui. Amei. Se alguém não viu... Essa é sua. Amei, obrigado. Tinha café. Também quero deixar o meu agradecimento em nome de toda a equipe do Tô Com Elas, né, Lu? Tem muita gente aí por trás que a gente só tem a agradecer o seu tempo e, principalmente, Riquini, você veio trazer pra gente a desconstrução de muitos mitos de que empreender é fácil, mas não é. Existe luta, existe trabalho, existe muita dedicação, trabalho sim, e o outro dia também. E também que a gente não precisa ir sozinho, se a gente quiser ir rápido. Quando a gente encontra pessoas com os mesmos valores, com os mesmos princípios, né? A gente vai em grupo e vai mais rápido e vai mais seguro. Tá? Eu agradeço demais.
E queria que você deixasse as suas redes sociais, fizesse o convite para que mais empresários fizessem parte dessa família, que hoje eu e a Lu temos o prazer de sermos membros, né? Que é o Nexus. E deixar as suas últimas considerações. Muito obrigada. Rede social é meu nome, ricardo.ricchini. O do Nexus é Nexus FN, de Fábrica de Negócios. Vou contar uma coisa que a gente não conta. O FN é porque a gente não conseguia patentear de outro jeito. Então é nexusfn.brasil ou .tatuapé. Eu estou apaixonadinho por vocês. O papel deu super certo, rápido. A gente tem que ter zelo com isso, né? Se deu tão certo, vamos fazer com que ele continue dando certo. É a constância. Né? E eu acho que vocês falaram tudo. Eu acho que a gente tem a gente tem que encarar tudo como uma missão mesmo, né? Pelo menos eu acho que sou meio apaixonado pelo empreendedorismo, mas é pela vida, né? Por poder fazer diferença, a responsabilidade sobre isso, né? E estar conectado com várias pessoas, ter essa grande oportunidade, essa grande honra de poder estar atuando com essas pessoas, quem ganha sou eu, né? Muito fácil, muito bom. E a gente que agradece aí todo o enriquecimento que você traz pra gente. Só chamar de novo. Então, até a próxima, né? Até a próxima, então. Tchau, Obrigada, tchau, pessoal. tchau. Obrigada.